Fala, meus queridos! Tudo bem com vocês? Como passaram aí o final de semana de carnaval? Muitos estão de ressaca ou nem tanto, estão mais tranquilos. Estou aqui trajado de Liverpool para comemorar o campeonato, né? Do que o Liverpool conquistou da Copa da Liga, enfrentando a equipe do Chelsea, o atual campeão do mundo, o atual campeão da Champions League. O Liverpool foi lá ganhando nos pênaltis, 11 cobranças para cada lado, apenas o goleiro Kepa desperdiçou a cobrança e o Liverpool foi campeão, mas isso não nos interessa, interessa apenas a mim como um ótimo e grande torcedor do Liverpool. Muita felicidade, o Liverpool está conquistando aí mais esse troféu para sua galeria. Mas então, para a gente começar a conversar sobre o campeonato estadual, começar a conversar sobre o seu time, eu vou pedir para você curtir, deixar o like, compartilhar com todo mundo. Se você ainda não se inscreveu aqui na Rede Contratada no YouTube, se inscreve. Se você ainda não nos segue no Instagram, vai lá, nos siga lá no Instagram, no @contodaro no Instagram. Vamos lá, meus queridos, tem alguns jogos pra gente conversar. O vídeo vai ser um pouco mais curto também do que o habitual. Não tivemos rodada cheia, nem todas as equipes jogaram. Tivemos alguns jogos adiados, isso eu vou deixar pra falar no final. Mas Corinthians e Red Bull Bragantino abriram aí a rodada do Campeonato Paulista no domingo, ontem, às 11 horas da manhã. Gustavo Mosquito fez o gol do Corinthians. O jogo foi bom até, eu achei que tiveram boas chances para cada um dos lados. O goleiro Cleiton e o goleiro Cássio foram muito bem durante toda a partida e justificaria o 0-0. Acho que não teve tanta criação, não teve um lado que dominou mais do que o outro para vencer. Vou me contradizer aqui um pouquinho, mas eu acho que o Bragantino até teve mais oportunidades no finzinho da segunda etapa. Mas aí o Corinthians foi lá e fez gol com o Mosquito. E vitória merecida do Corinthians, então, né? Foi quem venceu, foi quem jogou, foi mais efetivo no ataque. Então, vitória do Timão em casa, também um gol sofrido, né? O William bateu, o goleiro rebateu, o Mosquito chutou a primeira, foi na trave, voltou para ele empurrou pro gol. Enfim, Corinthians 1-0, 17 pontos, é o líder do seu grupo, está muito próximo da classificação. Inter de Limeira 0, Palmeiras 0, poupa tempo, não vamos falar muito desse jogo, mas foi um jogo de poucas oportunidades. Nenhuma das duas equipes também dominou muito o jogo para estar fazendo 1-0, tanto que ficou no 0-0. E o melhor jogador em campo foi Marcelo Lomba, do Palmeiras. Santos 2, Novo Horizontino também 2, Ricardo Goulart, Lucas Barbosa fizeram os gols do Peixe, Douglas Baggio e Marcinho fizeram os gols do Novo Horizontino. O jogo foi legal até, tiveram bastante gols, tiveram bastante oportunidade para os dois lados, mas não foi aquele espetáculo também. O Santos volta a não dominar suas equipes, eu acho, dentro de casa, volta a jogar um futebol bem ruim, tanto que, né, foi alvo de protestos no fim do jogo. Acho que o único jogo tranquilo que o torcedor do Corinthians pôde assistir, do Santos pôde assistir de uma maneira bem tranquila, foi o confronto no meio de semana aí do Santos na Copa do Brasil. De resto, cara, tá sofrível. O Santos não vem jogando bem e vem preocupando aí pro restante da temporada, né? Porque empatou com o Novo Horizontino, que é simplesmente o lanterna do Campeonato Paulista. Falando em outro que sofreu para ganhar de um time que também tá brigando aí pela parte de baixo do campeonato, foi o São Paulo, que jogou hoje contra o Água Santa e venceu por 2-1. O São Paulo começou ganhando, né, com o Reinaldo, de pênalti, uma ótima cobrança de pênalti. Não sei se eu marcaria, até porque eu não consegui identificar onde o árbitro marcou a penalidade, né? Mas o Reinaldo fez o 1-0, o Alex Silva empatou o jogo, foi um belíssimo gol também, um belíssimo chute voleio. E aí, meus amigos, voltamos. Eu vou falar um pouquinho mais antes de falar do gol do Caleri. Acho que todo mundo já sabe que o Caleri fez um golaço de bicicleta. Mas eu quero falar um pouquinho mais do São Paulo. O São Paulo vem encontrando muita dificuldade de criação. E isso não é só, Todaro, mas é só contra times que jogam retrancados. Não, é assim contra qualquer time. Todaro, mas é só jogos fora de casa. Não, também no começo do ano a gente lembra que o São Paulo passou um perrengue contra jogando dentro de casa também. Então assim, meus queridos, o Rogério precisa urgentemente achar um cara que vai arquitetar esse meio de campo do São Paulo ou arrumar um jeito de que o time tenha jogadas. Se você for pegar os melhores momentos do jogo, assistindo o jogo também, eu vi isso, não tiveram tantas oportunidades criadas jogadas pelo meio, jogadas de tabelinha, não teve isso. Os gols mostram isso. O segundo gol do Caleri, foi um golaço, a finalização da jogada. Mas se você for ver o jogo, for analisar friamente a jogada, foi um bate-rebate na área horroroso.
O Marquinhos foi tentar chutar, cruzar, não sei, pra área, a bola desviou, subiu, o Caleri virou a bicicleta. Mas antes disso, a bola já tinha batido no zagueiro, voltou pro Marquinhos. Então, assim, o São Paulo precisa arrumar um jeito de jogar. O São Paulo não tem um esquema uma forma de jogar, sabe? É bola no lateral, bola lateral cruzando na área. O pênalti foi assim, o lateral cruzou na área, o jogador foi cabecear, o goleiro defendeu, o jogador acabou, o juiz marcou o pênalti. Mas assim, o São Paulo precisa arrumar um jeito, gente. O São Paulo tem jogadores muito bons à disposição. Luciano, Caleri, o próprio Reinaldo, Miranda, falando no meio de campo, tem o Luan, tem o Sara, que de vez em quando tem um espasmo e começa a jogar bola. Enfim, tem jogadores que podem estar fazendo essa qualidade técnica. O Nicão, Patrick, contratou jogadores para isso. Então, precisa urgentemente encontrar um sistema de jogo. Não tem. Apenas jogada na lateral, lateral cruza na área. Gente, vai fazer 2 rodadas do campeonato, 3 rodadas do Campeonato Paulista. O São Paulo teve um jogo que cruzou mais de 50 bolas na área. É absurdo isso. Vamos falar então do Campeonato Carioca? Fluminense recebeu a equipe do Vasco no Newton Santos e venceu por 2-0. Cano, lei do ex, e Nonato fizeram os gols do Flusão. Cara, eu queria destacar um cara desse jogo. Paulo Henrique Ganso. Jogou muita bola. Faz tempo, acho que desde 2012 ele não jogava bola, brincadeira. Mas o Ganso jogou muito bem, deu assistência para os 2 gols. Subiu muito de rendimento. Eu acho que se ele manter o foco, quiser se empenhar, o Fluminense pode ter encontrado ali seu 10. Pode ter encontrado o cara para jogar ali no meio de campo. Bom, isso foi o que me ressalva. O Vasco, mais uma vez, desempenhou um péssimo futebol dentro de campo, vem preocupando bastante, porque não é uma equipe que vem jogando bola, assim, muita bola, a ponto de justificar um acesso, né, da Série B do Campeonato Brasileiro para a Série A. Pode subir? Pode subir. Eu não acreditava nunca que o Botafogo ia subir e ser campeão. E o Botafogo foi lá e fez isso. Flamengo 2, Resende também 2. Arrascaeta e Gabriel fizeram os gols do Mengão. Emanuel Biancucci e Jefinho fizeram os gols do Resende. O destaque desse jogo é negativo por conta do Diego Alves. Falhou para mim muito nos 2 gols, mais no primeiro, mas falhou sim nos 2 gols. Tudo bem, ele não vinha sendo titular e tal, tá voltando agora ao time titular do Flamengo, mas de se abrir o olho. O Hugo Souza também não tem a confiança total da torcida. Claro, o flamenguista vai falar assim, Todaro, você tá exagerando, pô, Mengão, melhor time do mundo. O Hugo Souza, pô, que isso, Neneca joga muito. Mas não é, cara, o Neneca, assim, alguns lances ali da Supercopa do Brasil, na minha opinião, foi bem precipitado. O primeiro gol, inclusive, né, espalmou a bola pro meio da área. Os pênaltis também. Então, assim, eu acho que precisa ter calma com o moleque tem muito a desenvolver ainda, um moleque novo. E o Diego Alves, cara, eu acho que estamos caminhando aí para o encerramento da carreira. Joga muito, é um ótimo goleiro, mas vem falhando costumeiramente pelo Flamengo, né? Se pegar o ano passado, ele foi muito inconstante na temporada passada, na temporada 2020, que o Flamengo foi campeão brasileiro. Teve uma temporada espetacular em 2019, óbvio, mas vem falhando muito. Vamos falar então de Portuguesa e Botafogo. Portuguesa 5, Botafogo 3 do Rio de Janeiro. Miller, João Paulo, Watson, Bruno Santos e Joel Carli com gol contra, né, zagueiro do Botafogo. Edson e Matheus Nascimento fizeram, 2 vezes Matheus Nascimento fizeram os gols do Fogão. Cara, o placar assusta, não vou negar, assusta. Mas o jogo foi bem, assim, parelho até certo ponto, até a Portuguesa fazer 4-5. Mas o jogo chegou a ficar 2-2, ficar 3-2, e aí o Botafogo abriu as pernas, tomou 5 gols. Mas eu acho que o Botafogo tem saldos positivos para tirar desse jogo. Mais uma vez, Matheus Nascimento marcando muitos gols, 2, né? E o Erisson também começando a ter um pouquinho mais de estrela nesse time. Fico satisfeito, eu acho que o Botafogo não vem forte para brigar por coisa Libertadores, enfim, no Campeonato Brasileiro, nunca se sabe. Mas vem forte sim para essa temporada. Um meio de tabela, tirar alguns pontos importantes dos times mais fortes, eu acho possível assim do Botafogo. Tem muito a melhorar, isso é fato, muito mesmo. Pouso Alegre 2, Atlético Mineiro 3. Ramon Baiano fez 2 gols do Pouso Alegre, Eduardo Sacha 2 vezes e Fábio Gomes. Aqui seja curioso, o jogo era do Ramon Baiano e do Eduardo Sacha até os 45 minutos do segundo tempo, quando o Fábio Gomes fez um belíssimo gol de cabeça. O Pouso Alegre empatou 2 vezes com o Atlético, né, 1-1 e 2-2. E o Atlético com um time mais ou menos titular, tinha algumas peças titulares ali, mas não estava 100%. Não tinha o Hulk, por exemplo.
Mas eu acho que o Atlético, pô, é normal. Esse tropeço do Atlético, não tropeço porque não perdeu, né? Mas esse desnível técnico que a gente vê do time titular, eu acho normal, por ser um time reserva. Juventude 0, Caxias também 0. Pô, poupa tempo, jogo muito ruim mesmo. Mais até do que o do Palmeiras e Limeira. Foi um jogo muito ruim, o jogo do Jaconeiro. Bom, Internacional e Grêmio não teve, vou falar no final do vídeo mais sobre isso, vou me aprofundar mais. Figueirense 4 e Avaí 1, Oberdan, John Clay, Bruno Cortez contra e Cleiton fizeram os gols do Figueira. Muriqui fez o gol do Avaí. O Muriqui vem fazendo bastante gols pela equipe do Avaí, mas esse gol, né, não preciso nem dizer que foi relevante. O Avaí jogou muito mal no jogo, não conseguiu desempenhar um bom papel nesse clássico. Cara, o Figueirense dominou do começo ao fim do jogo. Logo fez 2-0, depois o Avaí fez 2-1, mas aí no segundo tempo fez os outros 2 gols. Cara, o Avaí eu tô falando faz tempo que veio vir fazer campanha na Série A de intercâmbio, né? Vai subir esse ano e é um dos favoritos já a ser rebaixado. Não sei se bate a pior campanha da Chapecoense, mas é um dos times favoritos sim. Muito pela qualidade técnica, por um momento que os times catarinenses estão passando. Acho difícil o Avaí ficar mais do que uma temporada na Série A. Iguatu e Ceará. O Iguatu venceu por 1-0, gol de Otacílio Marcos com placar agregado em 2-2. Não tem gol fora, óbvio. O jogo foi para os pênaltis e aí o Iguatu venceu por 4-3. Cara, é uma zebra mas é uma zebra já anunciada. O Ceará não tinha jogado bem a primeira partida e voltou a não jogar bem nessa segunda. Não sei se por conta do gramado, clima, porque a Lua tá perto de Saturno, porque o céu tava nublado, enfim, não sei explicar porquê, mas o Ceará jogou muito mal as 2 partidas, jogou muito mal o Campeonato Cearense, foi eliminado nas quartas de final, né, de forma muito precoce, entra nas quartas de final para ser eliminado, curioso isso, né? E a gente fica a expectativa aí do jogo do Fortaleza, agora no meio de semana, que vai jogar contra o Pacajus. Também não fez um placar muito elástico, mas é favorito para avançar também. Campeonato Paranaense. Aqui eu vou ser breve, meus amigos, porque é aspirante. Dificilmente a gente vai ver essa equipe do Atlético Paranaense jogando no Campeonato Brasileiro. Algumas peças, provavelmente, como o Rômulo, né, que veio sendo artilheiro e até jogou no time titular da Recopa. Mas o Atlético perdeu por 2-1 para o Operário dentro de casa. 2 gols do Marcelo para o Operário e Juninho descontou para o Atlético Paranaense. Assim, o Atlético tem muitos jogadores promissores, mas não tem ainda a preparação para carregar o time titular nas costas. Bom, meus amigos, vamos falar de Internacional e Grêmio. O Internacional e Grêmio foi adiado para o dia 9, né, do 3, por conta de agressões dos torcedores do Internacional sobre os jogadores do Inter. Né, o ônibus do Grêmio, falei tudo errado, né? O ônibus do Grêmio foi apedrejado por torcedores do Internacional. Apedrejado com pedras, cara, desse tamanho. Eu pude ver os stories do Thiago Santos, né, o volante do Grêmio, que publicou as imagens da pedra. E, cara, é bizarro, assim, a gente tá no futebol brasileiro em 2022 e isso tá acontecendo e acontecendo muito. Tivemos incidente com o ônibus do Grêmio, o incidente com o ônibus do Cascavel na partida contra o Paraná. Torcedores do Paraná invadiram o campo para agredir os torcedores do Paraná, os jogadores do Paraná, né? Que infelizmente o Paraná foi rebaixado do campeonato estadual, mas nada justifica entrar num campo e agredir os seus próprios jogadores. É ridículo esse tipo de atitude por parte dos torcedores do Paraná. E os torcedores do Bahia também, que apedrejaram o ônibus do Bahia, né? Então tivemos 3 casos de apedrejamento de ônibus e um de invasão de campo e o outro de um dirigente de um clube paraibano invadiu o campo para tentar agredir o árbitro. Então, assim, cara, a gente está vivendo um momento já tão tenso no planeta, tão pesado, que o futebol acaba se manchando por conta disso. O futebol é um entretenimento, o futebol é um esporte, o futebol é a paixão do torcedor também, muitas vezes, claro, mas não pode ser nada mais do que isso. O futebol não é mais do que a sua vida, não é mais do que a vida do outro, não é mais do que a vida dos jogadores, não é mais do que a vida de ninguém. O futebol é um esporte, entretenimento. Fechou, galera? Fica aqui meu recado, mas que tenhamos paz nos estádios, já temos correndo paz no mundo, então vamos ter paz nos estádios. Fechou, meus queridos? Um abração, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!